Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino. Hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês, tá? Uma das distribuições de probabilidades contínuas. É uma específica, né, pessoal? Nós vamos falar aqui a respeito da distribuição exponencial, tá? Mas antes eu queria pedir gentilmente, pessoal, para você assinar o canal, tá? E colocar aí, assinalar o sininho para receber as novidades, tá bom? Isso ajuda bastante a gente para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, pessoal, então as distribuições de probabilidades contínuas são distribuições as quais nós podemos trabalhar, né? Poderemos trabalhar o futuro. Nós poderemos verificar o que pode acontecer no futuro, tá? E também podemos calcular as probabilidades de algum evento acontecer, tá bom? Muito bem. A distribuição exponencial, pessoal, tem essa carinha aqui, né? Esse U aqui, então tem esse formato, tá? Ela né, tem essa tendência a ir para a esquerda, tá? Não vou entrar muito no detalhe gráfico aqui nesse momento, tá? Esse conteúdo faz parte do curso de Black Belt, né? Ou seja, quem chega aqui, né, pessoal, como Black Belt, já tem um altíssimo nível de conhecimento em Lean Six Sigma, né, pessoal? Tá bom? Muito bem. Qual é, pessoal, a definição básica, né, da distribuição exponencial? Então, tem essa aqui fórmula, né? Tem a fórmula aqui, tá? Então, aqui a gente vai utilizar da média e da variância, tá? Aqui também o objetivo deste exercício não é entrar, né, pessoal, dentro da teoria matemática da função exata aqui da distribuição exponencial, mas sim fazer um exemplo prático, né, pessoal? Que é isso que os black belts fazem, os green belts fazem, tá? É extrair informação prática do nosso mundo real, tá? E aqui eu tenho um exemplo, né, pessoal? Um exemplo de aplicação prática, tá? Então aqui eu coloquei este exemplo. Verifique a probabilidade de um transistor, pessoal. O transistor é uma peça, né, que vai dentro de muitos equipamentos eletrônicos, tá? A maioria, na verdade, tá? E é uma peça que tem um tempo de vida útil, tá? Então, a gente está fazendo uma verificação aqui dentro dos dados que nós temos a respeito desta peça específica, a gente quer analisar quais são as probabilidades para outras peças, para peças futuras, tá bom? Então aqui, verifique a probabilidade de um transistor falhar antes de seu tempo de vida médio de 9,24 horas, tá? Veja que aqui é um tempo curto, né, pessoal, de 9,24 horas só, mas esse foi um dado experimental, tá, de um transistor ainda em desenvolvimento, tá bom? Então, essa é a carinha, né, da função de distribuição exponencial, e agora a gente vai entender como é que nós podemos proceder para analisar esse problema, para ver qual é a probabilidade desse transistor falhar antes das 9 horas e 24 minutos decimais aqui, tá bom? Então aqui eu vou ter, né, pessoal, vou abrir aqui uma base de dados que eu já tenho. Na verdade, nós vamos fazer junto aqui, tá, no Minitab, e depois daí vocês vão ver exatamente quais são os passos que eu utilizei para fazer a resolução deste problema prático, tá bom? Então aqui tem, né, o setup Minitab. Então você tem primeiro aqui selecionar os dados na sequência, né? Nós vamos usar esse setup aqui, gráfico distribuição de probabilidades, tá? Depois, num terceiro momento, nós vamos selecionar visualizar probabilidades, que é esta função, tá? Visualizar probabilidades, dá um OK, tá? Depois, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos partir para os parâmetros, né, propriamente ditos desta distribuição de probabilidades, tá? Para que tudo isso? Para calcular a probabilidade, né, pessoal? Estou buscando qual é a probabilidade de falha antes das 9,24 horas, tá? Na quinta etapa, eu vou selecionar aqui o valor de x, que são as 9,24 horas, tá? E vou selecionar, tá, a figura lateral esquerda. Aí você pode ficar curioso, né, curiosa, mas por que lateral esquerda, tá? Isso aí a gente aprende lá com mais detalhes
quando nós fazemos o curso completo, tá? Aqui eu não tenho tempo, né, pessoal, para explicar exatamente aqui. Mas numa visão geral, eu poderia dizer para você grosseiramente, né, que eu quero saber a probabilidade antes de chegar na média aqui, tá? Aqui tem uma distribuição, né, normal desenhada aqui e eu quero verificar a probabilidade de acontecer antes dessa média, tá? Essa é uma visão grosseira global, tá, pessoal? É muito mais do que isso, mas assim eu acho que dá para entender um pouco melhor como que nós fazemos o cálculo, tá? E aí nós chegamos no resultado, tá? Antes de apresentar e analisar esse resultado aqui, eu vou mostrar para vocês toda essa sequência aqui lá no Minitab, tá, pessoal? O Minitab, nós vamos fazer todos esses passos aqui, tá bom? Então eu vou pegar um projeto novo aqui, tá, pessoal? Novinho em folha, que é para você entender aqui o passo a passo realmente ponto a ponto, tá? Então, gráfico, eu vou utilizar gráfico de distribuição de probabilidades, tá, pessoal? Então, aqui, né, você consegue ver com clareza, né, gráfico de distribuição de probabilidades. Eu estou trabalhando com isso, né, pessoal? Estou trabalhando com probabilidades, tá? E eu quero analisar, pessoal, a probabilidade, né? Então, eu vou utilizar esta opção aqui, tá bom? O análise de probabilidades, tá bom? E aí, pessoal, aqui no tipo de distribuição, eu digo para o Minitab, né, que eu vou trabalhar com uma distribuição exponencial, tá? É essa distribuição que eu posso utilizar para esse modelo de dados, tá? Esse modelo de dados é um dado, né, a respeito de um transistor, e esse transistor tem um tempo de vida. Então, o melhor modelo possível para se utilizar para esta sequência de dados, tá? Para esse tipo de dados, é a distribuição exponencial, tá? Aqui a escala, tá? É o número de horas de tempo de vida desse meu produto, tá? E agora eu venho aqui, pessoal, para a área sombreada, que é aonde nós vamos calcular as probabilidades, tá? Então venho em área sombreada, tá? E eu escolho se eu vou trabalhar com probabilidades, tá? Ou com valor de x. Aqui eu vou trabalhar com valor de x, né, pessoal? Por quê? Porque eu vou escolher 9,24 horas, tá? E eu quero saber qual é a probabilidade de eu conseguir, né, um produto que fale antes das 9,24 horas, tá? E eu, como eu expliquei ali, né, grosseiramente, né, pessoal, eu vou utilizar esta figura aqui, esta opção, lateral esquerda, tá? Então, eu vou clicar aqui, né, pessoal, vou dar um OK aqui e vou pedir para o... antes disso, sempre recomendo, né, pessoal, antes de dar um OK no Minitab, a gente sempre avalia, vê se todos os parâmetros estão certinhos aqui, estando certo, sem medo, né, pessoal, sem medo de ser feliz, dá um OK ali e vamos pedir, né, gentilmente, para que o Minitab crie para a gente esse gráfico exponencial, né, pessoal? É uma distribuição e ele vai dizer para a gente, puxa vida, né? A partir do momento que você avaliou adequadamente, conhece o processo e sabe o que está fazendo, obviamente que o Minitab vai trazer um valor assertivo para você, tá? E o valor está aqui, tá, pessoal? 0,6321, tá? Esse aqui é um valor entre 0 e 1 que você pode converter em porcentagem, tá, pessoal? Multiplicando por 100, você tem 63,21% de chance deste transistor falhar antes das 9,24 horas, tá, pessoal? Então, vejam que esse modelo exponencial mostrou uma coisa muito bacana para você, né? Então, se você tinha dúvidas com relação a esse estudo, agora você não tem mais, né? Você pode trabalhar outros dados de outras formas? Claro que pode, né? Claro que pode. Essa aqui é só uma das visões, né?
Você pode fazer o que você quiser com esses dados aqui, prever o que você quiser, né? Se eu posso, por exemplo, ter peças, transistores com um tempo de vida de 12 horas, de 15 horas, de 100 horas, você avalia todas essas probabilidades através da distribuição de probabilidades exponencial para o transistor, tá bom? Então veja que é muito específico, né? Você tem que saber exatamente do que você está falando, tá? Não dá para sair por aí, né? Montando um gráfico bonito de distribuição exponencial e achar que tá tudo certo. Não funciona assim, tá bom, pessoal? Agora, retornando, tá, pessoal? Aqui para nossa análise, né? Finalizando, na verdade, eu coloquei aqui, pessoal, né? O gráfico já com a porcentagem aqui e o exemplo, né? O nosso exemplo de aplicação. Verifique a probabilidade de um transistor falhar antes de seu tempo de vida médio, né? De 9,24 horas. Solução: a probabilidade deste transistor falhar antes de 9,24 horas de uso é de 63,21%, 63,21%, tá bom, pessoal? Então essa aqui é uma explicação, né, pessoal, detalhada, mais ou menos detalhada, né, pessoal? Não é tão profunda assim, mas já é bastante detalhada, mas é de bastante uso prático também, né, pessoal? A respeito das distribuições de probabilidades contínuas e aqui especificamente falando da distribuição exponencial. As distribuições contínuas têm mais tipos de distribuições, né, pessoal? A Weibull, a distribuição normal, a log normal. Bom, tem outras distribuições, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer e pedir gentilmente para você se inscrever no canal e acionar, né, o sininho para você receber aí as notificações. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem protegidos. Um grande abraço, professor Marcelino. Tchau, tchau.